Boa noite, gente. Bem-vindo a mais uma live. Essa semana começando o desafio da carreira. Você que está chegando por aqui, eu convido a pegar o aviãozinho e convidar o maior número de pessoas para estar ao vivo aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre a busca por sentido. Sabe quando as pessoas se sentem meio perdidas, às vezes cansadas, né? Sentindo que deveriam, muitas vezes, até mudar de carreira. Né? Então, hoje eu quero falar sobre isso, né? Sobre essa questão da busca por sentido. Né? Eu até coloquei no enunciado que seria para a gente falar sobre a crise, né? E às vezes acontece muito isso, dependendo da idade das pessoas, costuma acontecer isso entre os 30 anos, para muitas pessoas, boa parte da população, acontece isso aos 30, e tem uma galera que tem isso, né? Esses questionamentos aos 40 anos. Né? Sandra está aqui com a gente, o Anderson também, bem-vindos, viu? Vão convidando as pessoas aí, a gente acabou de entrar aqui para a gente fazer um bate-papo bem bacana, iniciar aqui a nossa semana do desafio da carreira. E eu preparei bastante coisa para a gente conversar aqui hoje, viu? Bom, primeiro, né, vamos entender um pouquinho o que é o desafio da carreira e por que eu resolvi fazer essa semana de lives. E olha que eu até repensei bem isso, porque trabalhei bastante hoje. A Júlia está aqui também. Bem-vinda, Ju! E depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, o que eu fui fazer, né? Que sarna que eu fui arrumar para mim, né? Mas isso é porque a gente gosta daquilo que a gente faz e mesmo cansado a gente ainda arruma um jeitinho para fazer mais, né? Mas o desafio da carreira, eu fiquei pensando, principalmente porque a gente está chegando no final do ano, logo já é dezembro, né? A gente já vai, começa, dezembro passa voando, ninguém pensa muita coisa, começa a repensar as coisas somente em janeiro, né? Porque dezembro é confraternização, é um monte de coisa. Mas a gente já está partindo aí para o final do ano e eu pensei em colocar nessa semana, uma semana para a gente refletir sobre algumas ações, para a gente refletir na nossa vida profissional, né? Nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer isso. Ainda mais esse ano, que foi um ano tão atípico para todo mundo, onde teve muito medo, insegurança, angústia. Muitos profissionais, né, ficaram com medo do desemprego, a incerteza, né, tomou conta de uma forma geral. E as pessoas, por conta desses sentimentos, muitas vezes as pessoas não se questionaram se aquilo que elas estão fazendo é o que realmente faz sentido para elas, né? Principalmente porque nesse momento da questão da pandemia, a gente está muito no nosso modo, vamos dizer assim, no nosso modelo de sobrevivência, porque a gente fica muito preocupado em perder a nossa estabilidade, em perder a nossa segurança. Então a gente não questiona muito, a gente simplesmente vai, né? Simplesmente segue o barco. Então essa semana, né, o desafio da carreira é essa oportunidade para a gente refletir e repensar um pouquinho na nossa vida profissional, já que falta aí falta aí pelo menos uns 40 dias ou até menos, né, para acabar o ano. Não calculei, não fiz a conta de cabeça, mas a gente está na reta final, daqui a pouco chega 2021. E aí, né, como que a gente está em relação à nossa vida profissional? Para a gente começar, eu trouxe 4 questionamentos que eu vou começar o nosso bate-papo aqui, levando você a pensar. Não precisa responder aqui na live não, mas eu quero que você pense nisso, tá? Primeiro questionamento. Pensa lá na sua vida profissional, na sua atividade, naquilo que você faz.
eu quero que você pense do que você faz, o que você mais gosta de fazer. Essa é uma pergunta fácil, né? Porque aquilo que a gente gosta de fazer, geralmente já vem assim, né? Eu gosto de motivar as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de fazer recrutamento e seleção, eu gosto de fazer treinamento, eu gosto de ajudar as pessoas. O que de fato você gosta de fazer, tá? Esse é o primeiro questionamento. Segundo questionamento, o que você não gosta de fazer? Geralmente a gente também sabe bem rápido aquilo que a gente não gosta de fazer, né? E só que tem coisas que a gente não gosta e que precisa fazer. Por exemplo, eu não sou muito fã de fazer o administrativo da minha empresa, mas eu preciso fazer, né? Emitir nota fiscal, fazer cobrança, eu preciso fazer. Se eu não fizer, né, a empresa não funciona. Então, geralmente, a gente também sabe responder rapidamente aquilo que a gente não gosta. Então, primeiro, né, o que eu gosto de fazer. Segundo, o que eu não gosto de fazer. O terceiro, você passa maior parte do seu tempo fazendo aquilo que você gosta ou fazendo aquilo que você não gosta? Aí que a gente começa a complicar um pouquinho, né? Das atividades que eu faço, né? O que de fato eu passo o maior tempo das 8 horas, às vezes até mais horas que eu tenho no trabalho, eu passo a maior parte do meu tempo fazendo aquilo que eu gosto ou fazendo aquilo que eu não gosto? E a última, que também é uma pergunta poderosa para gerar bastante reflexão. Você realmente usa 100% da sua capacidade produtiva dentro da empresa? Então o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, eu passo a maior parte do meu tempo fazendo, né? O que eu passo a maior parte do meu tempo fazendo? E se eu realmente uso 100% da minha capacidade produtiva dentro da organização. Bom, essas reflexões, isso daí eu fiz há mais ou menos uns 11 anos atrás. Por isso que eu chamo às vezes de crise dos 30, porque foi quando aconteceu comigo. Eu trabalhava em empresa, quem me conhece sabe disso, e eu comecei a ter muito esses questionamentos. O principal questionamento que eu tinha é que eu sentia que eu tinha condições de fazer muito mais do que aquilo que eu fazia. E eu apesar de ser altamente produtiva, eu sempre sentia que estava faltando alguma coisa, E eu me formei em administração em 2004. E desde que eu me formei, eu tinha muita vontade de ter um negócio próprio, mas eu não sabia qual negócio, o que fazer. E aí, em 2008, eu fui trabalhar na área de treinamento, eu já trabalhava com desenvolvimento de pessoas, e quando eu fiz o meu primeiro treinamento, né, que foi um treinamento de relações humanas na TA, o dia que eu dei meu primeiro treinamento, eu falei, cara, eu quero fazer isso para sempre. Falei, eu achei que eu quero fazer. Agora eu preciso transformar isso num plano de negócio e montar a minha empresa. E o principal questionamento que eu tinha, além de eu sentir que eu tinha capacidade de fazer muito mais, eu tinha dentro de mim como que se fosse um chamado para o empreendedorismo. Parecia que eu precisava ser empreendedora, eu precisava ter um negócio próprio. E enquanto eu não tivesse um negócio próprio, a sentença que eu tinha colocado para mim, e eu espero que vocês entendam isso, a sentença que eu tinha colocado é que eu não seria feliz. Enquanto eu não tivesse um negócio próprio, eu não seria feliz. Muitas pessoas que me conheceram dessa época e viu, né, eu saindo da empresa e montando o meu negócio, até comenta que fisicamente eu mudei, né, que eu fiquei até mais bonita depois de ter um negócio próprio, no sentido de ter um brilho no olhar, né, no sentido de estar feliz com aquilo que está fazendo. E eu não estou fazendo essa live para falar que vocês devem abrir um negócio ou não. Mas por que eu estou falando isso? Porque por muito tempo eu sentia que eu precisava ter um negócio próprio. E aquilo me causava infelicidade, até porque eu tinha colocado uma sentença que eu só seria feliz quando eu tivesse um negócio próprio. E de fato isso me causava infelicidade. Eu passei por diversas empresas achando que se eu mudasse de empresa,
eu teria, eu me sentiria mais feliz. Até que na última empresa que eu fui, eu descobri que eu queria mesmo era ter um negócio próprio e que eu só iria me sentir feliz o dia que eu tivesse a minha empresa. Bom, montei minha empresa, trabalho na minha empresa já tem um bom tempo, gosto muito daquilo que eu faço, quem me conhece sabe disso. Só que anos mais tarde eu descobri algo, né? Depois de muita análise, de muita terapia, de muito coach, de muita PNL na vida, eu descobri algo muito importante. O porquê que eu queria tanto ser empreendedora. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, porque muitas escolhas que a gente faz na nossa vida profissional, a gente acha que a gente está escolhendo por nós. Só que tem muitas escolhas nossas que são escolhas inconscientes. 85% das escolhas que nós temos são inconscientes. Apenas 15% das nossas escolhas são conscientes. E depois eu descobri que essa minha escolha para o empreendedorismo tinha sido uma escolha inconsciente e não consciente. Por quê? Já falei em várias lives, todo mundo já sabe. Parece que eu ando fazendo live para fazer as pazes com o meu passado, mas não é. É porque eu acredito que quando eu trago a história faça mais sentido para vocês. Mas o que aconteceu? Todo mundo já sabe, né? Todo mundo que está aqui já sabe que a minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos e tal. Só que o que acontece? Quando a minha mãe era viva, a minha mãe era empreendedora. E eu cresci, eu sou a caçula, eu cresci vendo a minha mãe montar o negócio dela, que era uma loja, que inclusive chamava Damares Modas, então era uma loja de sucesso, né, com esse nome. Eu cresci vendo a minha mãe saindo, ela fazendo a transição da carreira dela, ela saindo de ser sacoleira, né, que ela era sacoleira, para montar o negócio dela, né, e começar ali a loja dela, mesmo em casa, né, que era num salão de casa. Só que a minha mãe era muito empreendedora, minha mãe era muito criativa e eu cresci junto com a minha mãe. Desde pequena eu cobria o horário da minha mãe na hora do almoço, na loja. Então tinha 7, 8 anos, eu ficava ali, se chegasse alguém eu chamava minha mãe. E eu fui aprendendo também a vender, a dar troco, eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo a ser empreendedora. Só que o que eu não imaginava é que esse meu desejo, esse desejo que eu tinha de ser empreendedora, era uma forma de me conectar com a minha mãe. Por quê? Porque quando ela faleceu lá e eu tinha os 14 anos, o que aconteceu? Eu não soube lidar com aquilo, normal, né? Porque a gente passar pelo luto não é fácil, né? E eu não soube, eu era adolescente e adolescente convive com outros adolescentes. Adolescentes não têm paciência para ver pessoas sofrendo e tudo mais. E quando eu estava passando por tudo aquilo, pela perda e tudo mais, o conselho que eu recebia das minhas amigas era, viu, segue a sua vida, para com isso, bola pra frente. E aí, o que eu fiz? Eu acabei criando um mecanismo de defesa, né, que a psicanálise entende isso como um mecanismo de defesa. Eu acabei criando um mecanismo de defesa de simplesmente, é muito louco falar isso, mas é verdade, eu simplesmente apaguei a existência da minha mãe na minha vida. Eu demorei 21 anos, depois que a minha mãe faleceu, que eu tinha 14 anos, eu demorei 21 anos para fazer o luto da minha mãe. Olha que louco, 21 anos. Eu simplesmente apaguei, era como se não existisse. E aí o que acontece? Muitas pessoas, muitos amigos meus que eu tive depois, que não conheceram a minha mãe, tinha gente que nem sabia que a minha mãe havia falecido, porque eu simplesmente não falava. Quando alguém me perguntava alguma coisa, eu falava como dando uma notícia no Jornal Nacional, totalmente desconectada, né? Eu fiz uma desassociação, eu me desassociei daquela memória, aquilo me causava sofrimento, então eu não quero mais passar por isso. E aí, por isso que eu tô contando tudo isso para você ver o quanto que isso tem a ver com carreira. Porque o que aconteceu? No meu maior trauma eu não soube lidar, eu congelei isso daí, deixei isso de lado e fui buscar a minha vida profissional.
E dentro de mim eu ficava com isso, que eu só iria ser feliz se eu fosse empreendedora. Eu só iria ser feliz se eu fosse empreendedora. Quando eu parti para o empreendedorismo, eu, sem perceber, porque eu não tinha consciência disso, eu acabei me conectando. Eu sempre procurava formas, né? Eu tomava decisões de sempre me conectar de alguma forma com a história da minha mãe. Já que eu decidi conscientemente esquecer, inconscientemente, é como se eu ficasse o tempo todo tentando trazer ela para perto de mim, porque eu não queria esquecer, né? Ninguém quer esquecer, né? Eu não queria, mas devido à circunstância eu precisei criar esse mecanismo de defesa. E aí o que aconteceu? Isso daí foi refletir na minha vida profissional. A minha sorte, né, eu sempre, depois que eu descobri que eu tinha feito uma escolha para o empreendedorismo, uma escolha inconsciente, depois que eu descobri isso, a minha sorte foi que eu realmente me encontrei no empreendedorismo. Mas hoje eu fico me perguntando assim, né, se eu tivesse feito um processo de coaching, se eu tivesse feito terapia, se eu tivesse descoberto o motivo do porquê que eu falava que eu só iria ser feliz se eu fosse empreendedora, que só ia ter sentido para mim se eu fosse empreendedora, será que eu teria feito essa transição de carreira? Eu sempre me pergunto isso, porque eu amo o que eu faço, quem me conhece sabe disso, eu amo a vida, a forma como é a minha vida profissional, mas eu pago um preço caro para isso, né? Às vezes eu tenho muitos amigos, amigas na vida profissional dentro de organizações e às vezes eu vejo e falo assim, caramba, né? Eu amo aquilo que eu faço, mas de fato eu pago um preço alto para isso. Não estou arrependida, eu acho que esse é o caminho mesmo, mas eu sempre me questiono disso, né? Então por que eu tô contando isso? Por que eu trouxe toda essa história? Para falar que muitas das nossas decisões na carreira são inconscientes. A gente não tem noção do quanto os nossos pais, e principalmente quem estiver aqui me ouvindo, ouçam isso com atenção. Pais falecidos têm um peso tremendo nas nossas escolhas profissionais. Faz sentido isso, gente, para vocês? Eu queria que vocês me falassem se faz sentido, se não faz sentido, se é loucura tudo isso que eu tô falando. Tem direito, né, de falar se é loucura tudo isso que eu tô falando, mas eu gostaria de ouvir aí de vocês, né? E lembra que eu falei que tudo isso aconteceu quando eu tinha, foi há 11 anos atrás, eu tinha 30 anos, né? Por isso que eu falo que foi a crise dos 30. E para a gente entender um pouquinho da crise dos 30, eu quero falar para você do ciclo da carreira. Então, assim, basicamente, né, não necessariamente o ciclo da carreira vai ser desta forma, porque existem várias áreas e várias oportunidades de trabalho. Mas eu vou falar o básico, que geralmente, vamos falar de um ciclo de carreira na área administrativa. Então, como na maioria das vezes acontece? A pessoa tem lá entre 17 e 18 anos, mais ou menos, vamos colocar até uns 20, 21 anos, começa a trabalhar. Às vezes pode ser como menor aprendiz, pode ser como estagiário, a pessoa começa a trabalhar numa área administrativa, numa área X lá. À medida que ela vai trabalhando, essa pessoa ela começa a gostar daquilo que ela está fazendo, ela resolve fazer uma faculdade. Então a primeira, vamos colocar assim como se fosse uma escada. A primeira atividade, né, no ciclo da carreira, né, o primeiro degrau, vamos colocar que a pessoa começa como uma vaga de estagiário, ou como uma vaga de auxiliar, ou uma vaga de assistente, né, uma vaga bem júnior. E aí o que acontece? Essa pessoa, nesse período, ela é uma pessoa jovem, então ela tem energia, tem muita vontade de aprender, só que ela tem pouco conhecimento e pouca habilidade, mas ela tem muita vontade de aprender. Aí acaba fazendo uma faculdade, se forma. Quando ela se forma, ela vai se tornar um pouco mais
preparado. Vamos dizer que ela está aí com uns 2, 3 anos de experiência. Então ela já tem conhecimento, já tem um pouco mais de habilidade e a atitude continua alta. E a energia também, porque a pessoa é jovem, né? Então a pessoa está, né? Vamos dizer aí que ela está com uns 24 anos, 25 anos. Então ela está ali com energia. Ela sai da faculdade, muitas pessoas, elas vão já entrar na pós, já encara a pós-graduação. Quais são os objetivos que essa pessoa, não estou falando que isso é para todo mundo, né? Mas vamos colocar assim, que muitas pessoas acabam passando por isso. Quais são os objetivos que essas pessoas costumam ter? Crescer na carreira, comprar um imóvel, que pode ser um apartamento financiado ou uma casa própria financiada. E também tem o desejo de ter um carro, né, fazer viagem, tudo isso antes dos 30. Então, assim, nesse primeiro período da vida profissional, as pessoas têm muitos planos financeiros. Então, elas estão com energia e com foco total para alcançar, né, elas têm saúde, têm energia, são jovens, então com foco total para o crescimento profissional. A pessoa, à medida que vai investindo na carreira, ela também vai tendo um retorno financeiro, né? Passa de assistente, passa por uma vaga de analista. Muitos acabam até nesse período, até os 30 anos, conquistando até uma liderança, né? Hoje eu trabalho muito com a média liderança e o perfil do meu público é esse perfil, né? De pessoas que começaram a se desenvolvendo lá na atividade e foram crescendo e galgaram a liderança. Então acabam chegando nesse perfil. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas vão crescendo, elas vão se destacando, chega até os 30, muitas delas colocam até como meta casar, né? Então eu quero tudo isso até os 30 anos, né? Eu quero crescer, eu quero comprar um imóvel, comprar um carro, quero viajar e eu quero arrumar alguém nesse período todo e casar. Então são muitas metas e muitos objetivos que tem num curto período de tempo, que é aí entre os 18 aos 30 anos. A gente está falando de 12 anos. E aí o que acontece? Muitas pessoas conseguem alcançar boa parte dessas metas. E quando chega aos 30, a pessoa às vezes já casou, tem muitas pessoas que começam a falar, bom, agora eu quero a maternidade, até porque para muitas pessoas também foi colocado como uma crença, né? A gente vem quebrando isso, graças a Deus, mas ainda tem uma crença muito forte para muitas pessoas que a mulher tem que ter filho até os 30, 35 no máximo, né? Porque senão vai estar velha e não vai conseguir, enfim, uma série de mentalidade, de conceitos e preconceitos, que hoje a gente vem quebrando isso também. E aí o que acontece? A pessoa conseguiu, alcançou todos os seus sonhos, até aquele determinado período, ela começa a sentir um vazio existencial. Por quê? Porque ela colocou toda a energia dela nas metas, né? Por 12 anos, ela sabia, ela meio que traçou um roteiro, consciente ou inconsciente, ela meio que traçou um roteiro de como seria a vida dela. E depois? Aí que começa a vir, né? Será que eu tô fazendo aquilo que eu tô fazendo, será que faz sentido para mim? Será que eu gosto daquilo que eu tô fazendo? Será que é isso que eu quero para minha vida? E tem muitas pessoas que pensam que essa empresa já não tá mais fazendo sentido, tá na hora de eu me desligar, mudar de empresa. E aí muda de empresa. É o período às vezes de 2 anos. Deu 2 anos, começa o questionamento. Por que 2 anos, né? A psicologia explica que a gente leva 2 anos no estágio de estar apaixonado. Tanto é que não faz muito tempo que eu vi uma pesquisa que comprovava que as melhores empresas, as empresas que o povo fala, Google, Facebook, as empresas mais desejadas para se trabalhar, o máximo que as pessoas ficam são 2 anos.
Porque depois dos 2 anos perde o encantamento, né? As pessoas entram pelo encantamento, lá eu vou ter bilhar, eu vou ter isso, vou ter aquilo, mas depois de 2 anos acaba todo aquele encantamento e vem de novo o quê? O vazio existencial. E aí é nessa hora que eu falo que a gente tem que fazer o que se chama de alinhamento. Como que se fosse um carro mesmo, sabe? Imagina um carro de vez em quando tá batendo tudo, a gente tem que levar lá no mecânico para fazer o alinhamento e o balanceamento. E a gente precisa fazer isso com a gente também. Por quê? Porque muitas vezes pode ser que as escolhas que a gente fez lá atrás, muitas das escolhas que nós fizemos foram escolhas inconscientes, né? Que foram, às vezes, pautadas naquilo em escolhas daquilo que a gente queria honrar os nossos pais, ou, porque também tem isso, às vezes a gente fala assim, meu pai queria isso pra mim, também vou fazer totalmente diferente. E vai lá e escolhe totalmente diferente do que o pai queria. E às vezes foi uma escolha para pirraçar os pais, ainda assim é uma escolha inconsciente, né? Então pode ser que aquelas escolhas, aqueles sonhos que a gente teve lá atrás, que a gente desejou lá atrás, hoje já não está mais fazendo sentido. Porque nesse meio todo do processo, além da gente ter envelhecido, porque a energia que você tem aos 18 não é a mesma que você tem aos 30, então, além de tudo isso, pode ser que você comece a redefinir os seus valores, né? Então, por exemplo, aos 18 anos, crescer rapidamente na carreira era um objetivo. Aos 30 e com filho, ter qualidade de vida pode ser seu principal objetivo. E às vezes você não fez esse alinhamento e esses objetivos, estão brigando com o outro aí dentro de você, né? Então, por isso que é importante a gente parar e fazer esse alinhamento e esse balanceamento. E como que a gente faz isso? A gente faz isso buscando autoconhecimento. E para isso a gente precisa descobrir qual é o nosso propósito. Ninguém está aqui à toa, né? Todo mundo está aqui para contribuir, para deixar um legado. A gente só precisa descobrir. Às vezes pode ser que o legado, eu sempre falo isso, né? Que quando eu fiz as pazes com o meu passado, quando eu verdadeiramente fiz o luto da minha mãe, eu entendi que o legado da minha mãe era simplesmente ser mãe. E ela fez isso e fez isso muito bem. Ela cumpriu com maestria o papel dela, né? E às vezes pode ser que seja isso. E eu sempre falo, se a pessoa descobrir que o legado dela é ser pai ou ser mãe, e ela faça isso e faça isso com maestria, ela já vai impactar muitas vidas, né? Porque hoje, através do meu trabalho, eu sei que eu levo muita essência da minha mãe. Então, a minha mãe está em mim, né? Então, a minha história também é uma forma de honrar a história da minha mãe. Isso é legado, né? E se amanhã depois eu tiver filhos, eles vão ser impactados também, assim como eu vejo os meus sobrinhos, o meu sobrinho neto sendo impactado, pessoas que não conviveram com a minha mãe sendo impactado porque ela viveu tanto aquilo que ela acreditava que acabou transmitindo isso pra gente e a gente transmite isso para os outros também. Então eu descobri, né, qual é o seu propósito. Isso faz parte do autoconhecimento. Ter clareza dos seus valores. E quando eu falo ter clareza, é ter clareza de quais são os seus valores e o que aquilo significa para você. Por exemplo, para mim, a fé é um valor, né? Só que não é só a fé no divino. A fé é em acreditar tanto no divino, quanto em mim e quanto no outro. O quanto é importante para mim acreditar, né? Então é ter clareza daquilo que é valor para você e além de ter essa clareza daquilo que é valor para você, é ter clareza do que significa esse valor para você. É conhecer as suas crenças, principalmente as nossas crenças limitantes, que a gente tem muitas na carreira e a gente não faz nem ideia. Tanto é que amanhã, a live de amanhã vai ser sobre inglês. Tem muitas pessoas que têm crenças limitantes em relação ao inglês. As pessoas não desenvolvem no inglês por conta de crenças limitantes. Amanhã a gente vai tratar só disso na live, tá? Já coloca aí para as 20 horas para participar, porque vai ser incrível.
é conhecer o seu perfil. Às vezes eu vejo assim, né? A pessoa é tão comunicativa, de fácil relacionamento, se conecta fácil com as pessoas. Aí você chega e você dá um feedback para a pessoa, você fala assim, nossa, como você é uma pessoa receptiva. A pessoa olha como se fosse uma surpresa. Ela fala, jura, você acha isso de mim? Falou, eu acho. Mas por que ela fica surpresa? Porque ela não se conhece. Ela não sabe qual é o seu perfil, né? Então é conhecer os nossos sabotadores, que a gente tem um monte também, na verdade são 9, né? Então conhecer esses sabotadores, aqueles que ficam drenando a nossa energia, né? Que a gente pensa em fazer alguma coisa e acaba drenando a nossa energia. É fazer a autogestão da nossa carreira. Como fazer isso? Conhecendo as âncoras de carreira, eu preciso saber, né? De repente eu estou numa atividade técnico-funcional, só que a minha âncora de carreira é serviço e é trabalhar em prol a uma causa. Então eu tô numa atividade que não tem nada a ver com a minha âncora de carreira. Então é conhecer isso também. É avaliar os objetivos, mas avaliar os objetivos de quem você é agora e pensando no futuro também. Gente, faz sentido tudo isso que eu tô falando aqui para vocês? Pessoal que foi chegando, quem me conhece sabe, eu vou engatando uma... entrou um monte de gente aqui, gente. Tamara, Ana, Vanessa, a Ana Teodora, tem 2 Vanessa aqui, Vanessa Macari também tá aqui, a Mislaine, Zugaib entrou também, Iona Castro, sejam todos bem-vindos, viu? Eu quando eu começo a falar, eu engato uma quinta, eu penso que eu tô em treinamento, né? Tô fazendo treinamento e acabo falando. Mas tá fazendo sentido tudo isso pra vocês, gente? Só me escreva sim, não, tô perdido, tô aqui pensando. Tá fazendo sentido, Ana? Por favor, responde aí. Sim, não. Se a Júlia estiver aí também, responde. Sandra, se estiver por aí, por favor, responda. Você tá rindo do meu engato uma quinta, né, Ana? Como diz meu pai, eu não posso ver um tijolo que eu penso que é pau, que eu já quero subir em cima e fazer uma palestra. Eu vejo a câmera aberta, eu já acho que é para dar o play e seguir adiante. Bom, e aí, gente, né? Todas essas coisas é importante para a gente questionar, né? Eu acho que o principal que eu queria aqui com esse desafio da carreira é colocar essa pulguinha, né? É fazer você pensar, será que eu tô fazendo aquilo que eu realmente gosto? Será que eu tô doando na minha capacidade? Será que eu tô trabalhando na minha capacidade máxima, né? Porque assim, não tem nada mais frustrante do que a gente trabalhar aquém da nossa capacidade produtiva. Eu não tô falando de fazer mais coisas, não é isso. Eu tô falando da gente trabalhar no nosso estado de flow, da gente sentir que a gente tá... Estado de flow, né? Flow significa fluxo. A gente sentir que a gente tá sendo criativo, que a gente tá no nosso melhor aproveitamento, que a gente está conseguindo ter as ideias, que a gente está conseguindo render, que você... Sabe aquele dia que você fica tão focado no que você está fazendo, que você termina o dia se sentindo feliz, se sentindo realizado, né? Então, eu tô falando disso. E para vocês terem ideia, apenas 20%, foi uma pesquisa feita em Harvard, 20% da população coloca como que se trabalhasse no seu 100%, né, na sua capacidade 100%. Então, o que eu quero levar vocês a refletir é justamente isso, né? Será que eu tô trabalhando, né? Se eu não tô trabalhando no meu 100%, será que eu tô no pelo menos 80%? Será que eu tô trabalhando nos 75%, 60%? Né? E aí vem a pergunta que todo coach gosta de fazer, se eu não estou, o que eu preciso fazer para atingir esses resultados? Tá? Então o que eu queria propor aqui de desafio é justamente isso, é se permitir durante essa semana a ter novos pensamentos, é olhar para as coisas e tentar enxergar outras formas de fazer, né?
principalmente na vida profissional. É começar a questionar. Talvez é pensar, né? Por que eu escolhi o que eu escolhi? Por que eu faço o que eu faço, né? É começar a se questionar. Porque quando a gente questiona, a dúvida ela é muito poderosa, né? Porque através da dúvida é que a gente começa a partir para o conhecimento. Então, o que eu queria propor para vocês durante essa semana era isso. Fica aqui o meu convite para amanhã assistir a live. Amanhã eu vou falar sobre os mitos, né? Sobre as crenças limitantes em relação ao inglês. Vou trazer algumas técnicas e ainda eu vou fazer um bate-papo com a Ana Barbosa. A Ana, ela trabalhou comigo na TA e também foi minha assistente por um tempo lá na DA, na minha empresa, e ela é professora de inglês. E ela vai dar pra gente algumas técnicas para ajudar a gente a se desenvolver no inglês, buscando prazer, tá? Então eu queria agradecer a participação e a presença de vocês, desejar uma boa noite e uma semana abençoada a todos vocês. Fiquem com Deus.